conheci o Denner através de uma apresentação da Lucia Curia, que era diretora da Maison Chanel. Eu morava em Paris, estava vindo para o Brasil, queria trabalhar com moda. Ela me mandou uma carta de apresentação e por acaso eu vim parar aqui nessa casa, que é onde ele morava, e trouxe a carta. Ele leu a carta e disse: você começa amanhã. E eu comecei. Eu tinha 20 anos e eu era moleque, né? E o Denner era uma celebridade como não existiu, nem nunca existirá mais ninguém com igual, porque os tempos são outros. Então eu te confesso que eu tremia muito. E ele foi muito gentil, muito, poderia até dizer, carinhoso. E depois fiquei 2 anos com ele, abri meu ateliê. E ele foi extremamente gentil, foi lá, deu palpite na decoração, e eu tenho inclusive as fotos aí da inauguração do meu ateliê. E tem uma curiosidade sobre a inauguração do meu ateliê. Aliás, 2 curiosidades. A primeira, estão Denner e Clodovil sentados no mesmo sofá na inauguração do meu ateliê. E segundo, esse ateliê passou muitos anos depois, quando eu fui morar novamente na Europa, e que eu transferi para minha sócia meu ateliê, porque eu queria estudar na Europa. Tempos depois, ela passou o ponto para o Denner. E depois eu acabei comprando essa casa, que foi onde o Denner viveu os dias de glória dele. O Pierre foi a que mais conviveu. O Pierre, que ficou 20 anos comigo. Algumas coisas que eu não sabia, eu fiquei sabendo por ele. Né? Agora, quem é que trabalhou com o Denner? O Denner nunca teve um assistente. Eu fui o único. Quem é que sempre batalhou pela memória dele? Quem é que trabalhava com ele como assistente? Quer dizer, eu vi o processo de trabalho dele, como é que ele trabalhava. Então, essas coisas que começaram a contar sobre o Denner, como que o fato dele nunca ter trabalhado na Casa Canadá, que é outra mentira, porque as donas da Casa Canadá, eu não sei por que resolveram no final da vida falar que ele pode não ter trabalhado naquela fantasia que ele tinha. Que ele esteve lá é incontestável. A filha da dona como é o nome dele? Roselita, o nome dela é Lucianita, filha da dona da Casa Canadá, falou que o Denner realmente esteve na Casa Canadá, que ele não trabalhava lá, que ele ficava com uma contramestre, que é uma modelista, né, portuguesa que ele tinha, e que ele ficava no ateliê com ela lá, não sei por que razão também. E aí teve uma modelo que, quando se falou sobre isso, que o Denner na Casa Canadá, ela falou, ele ia lá e ele era muito menininho. E no final das contas eu acabei descobrindo uma fotografia dele, que ele está na Casa Canadá de gravatinha borboleta. Eu não sei porque essa senhora ou essa família resolveu falar isso, porque eles tiveram a vida inteira para falar. Porque o Denner falou isso, ele fala que ele trabalhou na Casa Canadá durante anos. O Denner vivia num ambiente barroco, vamos dizer assim, né? Então a casa dele era toda fechada, com cortinas e luz de vela permanentemente. Como era uma pessoa que acordava muito tarde, a casa, quando ele descia, já estava toda fechada, e quando ele voltava do ateliê, eles ligavam para casa dizendo que ele estava vindo. O Pierre, que era o mordomo dele, que depois veio trabalhar comigo também, acendia todas as velas, fechava todas as cortinas e colocava a ópera Maria Callas cantando ópera. Quando ele entrava na casa dele, ele entrava no ambiente dele. O Pierre, ele, na verdade, o nome dele era Pedro, né? Pedro Vila, e ele era de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, o Pierre, quando ele morreu, o Pierre ficou meio perdido, né? Meio órfão. E aí eu peguei ele para trabalhar comigo. Ele morreu, passou um tempo. O filho dele me procurou, o Frederico, que também morreu, infelizmente. O Frederico me procurou e falou assim: ó, Zé, eu sei que você gostava muito do papai, eu sei que você curtia demais ele, eu estou precisando resolver uns problemas da minha vida, eu estou vendendo algumas coisas dele, queria saber se você quer comprar. Eu falei, comprei uns desenhos, né, eu tenho 73 desenhos dele, 73. E comprei esse retrato, que é o famoso retrato. Esse retrato do Denner, é o mais famoso de todos. E aí eu comprei o retrato, e só que na outra casa, embora sendo uma casa grande, não tinha uma parede que combinava. Um dia eu falei assim, olha, deixa de embalado aí que uma hora eu vou achar um lugar para esse retrato. Passou o tempo, eu resolvi que já tem tempo também de eu ter minha casa. Aí eu comecei a procurar uma casa e disse para a corretora, eu quero uma casa no Pacaembu com vista. E aí um dia a corretora, que foi um sábado, a corretora, ela foi me buscar, nós viemos de algumas casas aqui,
E na volta, quando a gente estava indo para casa de novo, ela parou aqui na porta. Ela disse, parou aqui na porta porque ela disse assim, não tem placa para vender, mas o dono quer vender essa casa, então eu queria te mostrar porque ela tem uma vista bonita. Eu falei, querida, quem vai te mostrar essa casa sou eu, porque eu tinha começado minha vida aqui. E quando eu entrei, fiquei arrepiado, porque a casa continuava sendo exatamente igual que ele tinha morado, em termos de, vamos dizer assim, em termos geográficos, entendeu? As mesmas salas. Claro, os móveis eram diferentes e tudo, mas a casa era igual. Aí o Pierre começou a fazer caras e bocas, ficou mal-humorado. Eu não vou para aquela casa, porque eu vou lembrar do seu Denner, ele tinha um sotaque gaúcho pesado. Eu vou lembrar muito do seu Denner, eu não quero ir para essa casa, eu não vou. Se tu for para lá, eu não trabalho mais para ti. Eu falei, olha, Pierre, eu não vou deixar de comprar uma casa que tem tudo a ver com a minha história, é uma casa que eu adorava e que eu passei uma boa parte da minha vida frequentando, porque agora você resolveu ter um ataque de viadice e não quer ir morar na casa porque você vai sentir saudade do Denner. Eu também vou sentir saudade deles. Bom, no final das contas, para encurtar a história, eu acabei comprando a casa, e só que eu reformei todinha a casa, coloquei a minha cara nela, né? Evidentemente que o Denner está sempre presente, né? Primeiro pelo retrato. O retrato que foi pintado para essa casa, voltou para essa casa. É por isso que ele não queria ficar em nenhuma parede da outra casa, entendeu? Ele estava esperando para voltar para cá. O Clodovil que me disse, só você que acha que é coincidência, né? Porque como eu sou uma pessoa que não acredita em nada, assim, em termos de essas coisas que o pessoal comenta, né? Que alma, que isso, que aquilo. Então ele falava para mim, só você que acha que é coincidência. E na verdade está aqui. E tantas coincidências, a coincidência do Pierre ter morado na mesma cidade que eu, a coincidência do Denner ter ficado com a minha casa lá na Alameda Franca, a coincidência de eu vir parar aqui, que no dia que eu vim entregar a carta de apresentação para ele, eu era muito tímido. Era um moleque de 20 anos e eu tremia tanto, porque eu ia ver o Denner. E as pessoas hoje não têm ideia do que era encontrar com o Denner, entendeu? Porque não tem nenhuma personalidade hoje que fosse midiática, que fosse o que o Denner foi. Ninguém, nem Pelé, nem Roberto Carlos, nem ninguém. Eram tão famosos quanto, mas a personalidade do Brasil chamava-se Denner Pamplona de Abreu. Então quando eu cheguei aqui, eu tremia, fiquei uma meia hora assim para ter coragem de tocar a campainha, né? Aí eu toquei a campainha, olhando para casa, eu tinha acabado de voltar da Europa, estava com uma mão, tinha gasto todo o dinheiro que eu tinha, uma mão na frente e outra atrás. Eu olhei para casa e falei assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter uma casa como essa? Eu nunca esqueço disso. Ai, nossa senhora, essa era a parte difícil do dia. Você era assistente dele nessa época? Era assistente dele nessa época. Essa era a parte difícil do dia, fazer com que o Denner levantasse. O Pierre entrava no quarto, abria as... Ai, vamos, pelo amor de Deus, José, vamos lá comigo. Que eu chegava para pegar ele para a gente trabalhar. O cliente está esperando, Pierre, o que a gente faz? Vamos subir lá, abrir as cortinas, aí... Vamos, seu Denner, já são 2 horas da tarde. Aí ele acordava no mau humor, assim, vocês querem que eu morra, eu não consigo nem descansar, fazia um gênero. Aí o Denner sentava na cama, o Pierre pegava um licor de Hoffmann, que é uma mistura de éter com álcool, hoje em dia já não existe mais isso, e com um algodão desse tamanho ele passava no Denner, ele limpava o Denner, então dava um banho no Denner, com esse tal do licor de Hoffmann, aí o Denner se vestia e tudo ia para o ateliê. Mas depois, assim, de 10 minutos ele já estava de bom humor. Ele tomava, logo cedo tomava um ovo quente e cerveja, né, para abrir o dia. Então eu chegava lá no ateliê, ele comia também alguma coisa. Ele comia muito pouco, né? Ele falava assim, se eu pudesse viver só de pílulas, eu iria só de pílulas. O cotidiano dele era muito engraçado, a gente ia para o ateliê, ríamos o tempo inteiro. O tempo inteiro era uma coisa assim, porque ele fazia umas coisas muito engraçadas, entendeu? Que era natural dele. O convívio do cotidiano era muito fácil com ele, muito fácil. Ele não dava escândalo, de vez em quando a coisa era séria, ele dava um escândalo, mas não era escândalo de baixaria, não.